E aí, pessoal, abrindo o sábado com informações sobre o Grêmio e uma informação que todos perguntam: e quando volta o time do Grêmio que está fora de combate? Olhem quantos tem e qual a cronologia para esse retorno. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas sem antes, não esqueça, aqui na descrição do vídeo você tem um link com um passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 de renda extra com um investimento de R$67. Isso mesmo, R$67, portanto, entre no link e entenda um pouco mais desta atividade. Gente, o Grêmio joga amanhã, nós vamos falar muito, eu vou fazer vídeo ainda sobre a escalação, tá tudo certo. Mas a pergunta que todos fazem é quando que voltam os jogadores do Grêmio que estão fora. O Grêmio tem 11 atletas fora de combate neste momento. 11 atletas. Alguns por Covid, outros relacionados a convocações e também jogadores lesionados. Vamos falar um a um desses jogadores e o que a gente tem de informação sobre o retorno e sobre o planejamento do Grêmio. Vamos começar com os que foram infectados, os que foram detectados ou testados primeiro. Rafinha, Ferreira, Diego Souza e Luiz Fernando. Lembrando que o Luiz Fernando tem uma lesão no tornozelo, então não entra nessa cronologia que eu estou criando. Portanto, Rafinha, Ferreira e Diego Souza. A informação é que todos estão muito bem e vão apenas cumprir o protocolo para voltar. Quando poderiam voltar? Eles foram testados no dia 27 de maio. Segundo o protocolo da CBF, são 10 dias. 10 dias. Então, em tese, eles poderiam voltar perto do dia 8, o que garantiria a participação de Rafinha, de Ferreira e de Diego Souza no enfrentamento de volta contra a equipe do Brasiliense. Mas não é o que vai acontecer. O Grêmio libera esses jogadores para o jogo contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. O jogo do próximo domingo. Amanhã tem o jogo contra o Santa Cruz, da Recopa Gaúcha, e no próximo domingo, então, Rafinha, Ferreira e Diego Souza retornam. O que é muito importante, por quê? Porque o Grêmio precisa se recuperar no Campeonato Brasileiro. Isso serve também para os atletas que foram testados no dia 29, que são Rodrigues e Pedro Lucas. Ambos reservas, é verdade, mas estão nessa situação. Thiago Nunes, o treinador, foi testado também no dia 29. Só que é importante que a gente reflita sobre Thiago Nunes, que ele não precisa jogar. Então eu acredito que o Thiago Nunes, não descarto a possibilidade dele estar com o time lá contra o Brasiliense no jogo da volta. Lembrando que o Grêmio que vai jogar contra o Santa Cruz com uma equipe totalmente reserva, é verdade que a gente, quando fizer esse conteúdo, vai colocar um a um dos jogadores e a gente sabe da importância desses jogadores irem para o jogo, mas contra o Brasiliense o Grêmio vai com força máxima, ou melhor, com o que tem de força máxima. Então até o jogo do Santa Cruz pode ser importante e a presença do Thiago Nunes pode ser legal nesse aspecto, porque é um treinador que está começando ainda, tem poucos jogos aí, pouco mais de 10 jogos, então está começando a sua vida e é legal que ele esteja perto dos atletas até para dar essa valorização e este momento para os atletas. Então, portanto, Rodrigues e Pedro Lucas estão nessa situação. Aí temos Breno, Matheus Henrique e Pinares, ambos servindo as seleções. Breno e Matheus Henrique a seleção olímpica e Pinares a seleção chilena. O que a gente tem, esse é mais fácil de saber, eles retornam obrigatoriamente no dia 13 no enfrentamento contra o Atlético Paranaense. Ambos fazendo esse trabalho que estão fazendo na seleção, aí tem amistosos da seleção sub-23 e tem aí as eliminatórias para a seleção chilena e Pinares, que inclusive está indo muito bem lá. É curioso, o Pinares, o Grêmio tem que descobrir aonde ele joga aqui, tem que acertar a questão dele, porque ele rende muito mais lá do que aqui. E aí a gente sabe que quando rende mais num lugar e não rende no outro, ou é adaptação, que não é o caso, ele é muito bem adaptado aqui, ou o Grêmio está aproveitando errado e mal.
E a gente precisa aproveitar urgentemente o Pinares, porque ele é bom jogador e ele pode ser útil, tanto aberto pelo lado direito, tanto por dentro. Ele é um jogador que tem, sim, utilidade por aqui. Breno, Matheus Henrique e Pinares, portanto, também à disposição no enfrentamento contra o Atlético Paranaense. Aí nós temos os dois últimos, para fechar os 11 que eu falei. Olha só que loucura, depois eu vou passar isso aqui para vocês. Alisson e Elias ainda não têm definição sobre o retorno. O Alisson machucou, vocês lembram bem, faz tempo já, estava tentando se recuperar, e o Elias lá no jogo ainda pela Sul-Americana, o último jogo do Grêmio, machucou no início do jogo, o ligamento, né, o tornozelo. O Grêmio ainda não informou o tempo de recuperação dele, e a gente espera isso, cobra isso. O Grêmio parece voltar aos tempos onde não falava o que acontecia dentro do DM. Tá errado isso, tem que falar, tem que avisar, e o Elias, portanto, tá fora, mas a gente não sabe. Olha só, a gente brinca com isso, mas olha, Breno, Rafinha, Rodrigues, olha o que eu tô montando aqui. Aí nós teríamos, porque são 11, né? Dar uma adaptada aí em outro jogador por dentro ali, pode ser o Matheus Henrique de zagueiro, acho que é por aí, porque a gente poderia botar, porque ainda tem o Ferreira, tem o Diego Souza, tem muito atacante, né? Tem o Pedro Lucas, que é meia, tem o Alisson, tem o Elias, ficaria um time meio ofensivo. Mas o Grêmio tem 11 jogadores fora e precisa muito desses atletas. Do ponto de vista esportivo, e eu acho que é importante a gente relatar isso, não me parece que o Grêmio teve grandes problemas nesse episódio de surto de Covid. Não me parece que teve. No campo esportivo, nós sabemos da dificuldade de saúde, isso está sempre à frente da questão, é sempre bom ressaltar e alimentar isso, porque é muito, muito importante que o Grêmio tenha total controle de seus protocolos para que isso não aconteça mais. Mas do ponto de vista esportivo, o Grêmio acabou saindo um pouco ileso disso. Por quê? Porque se de fato perdeu aquele jogo lá contra o Ceará e isso foi ruim, isso não tem grande repercussão. Os enfrentamentos contra o Brasiliense, que ainda o Grêmio precisa avançar, o Grêmio não pode perder, por exemplo, por 2-0 o jogo de volta, mas me parece que dentro do quadro a situação do Grêmio não é tão ruim. E aí contra o Atlético Paranaense, já pelo Brasileiro, numa outra realidade, o Grêmio vai ter todo o grupo à disposição, ou grande parte dele, apenas com Alisson e Elias fora, e aí a gente vai ver o que tem para fazer vitória, para fazer valer a condição do Grêmio de protagonista nesse Brasileiro, porque a partir daí a gente vai ter sim que fazer pontos, fazer vitórias e tentar buscar, não o título, mas lutando pelo título todo o tempo, que esse é o objetivo principal do Grêmio nessa temporada, e a gente torce por isso. Portanto, esse é basicamente o quadro do retorno dos atletas do Grêmio. A gente volta mais tarde com a escalação para o jogo contra o Santa Cruz, e é legal essa história.